Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Convido a amada igreja para nós abrirmos nossas Bíblias, em Isaías capítulo 53. Glória a Deus. Louvado Deus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe Deus pelo privilégio de refletir na amada igreja. Essa passagem, nesse tempo que nós temos nessa noite, ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. Quem contará o tempo da sua vinda? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, portanto, nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Podem sentar, amada igreja, em nome de Jesus. Essa reflexão que nós temos nessa noite, como bem cantado, os louvores que foram ministrados, a palavra já foi semeada aos nossos corações. E brevemente vamos refletir aqui nesta passagem que temos nessa noite. Amada igreja do Senhor, esta é uma profecia que se cumpriu na vida, na pessoa de Jesus Cristo. O profeta Isaías estava falando do dia de hoje, o dia de celebrarmos a morte de Jesus, e essa profecia ela se cumpriu para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus ressaltou e ressuscitou no terceiro dia, e nós nessa noite de lembrança, nessa noite de memória, estamos refletindo na importância do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A morte de Jesus por nós, por cada um de nós nessa noite, é a maior declaração de amor que nós podemos já contemplar. A morte de Jesus é a declaração de amor viva. É uma declaração de amor paga pelo próprio corpo. É uma morte que declarou um amor exímio que nós não encontramos em nenhum poema, em nenhuma carta romântica, em nenhuma declaração dos outdoors dessa cidade. Mas é uma carta, é uma declaração de amor a qual Jesus pagou pela sua própria vida. Deus ele nos ama de uma forma especial e ele enviou o seu Filho naquela cruz. E naquela cruz ele expressou o seu amor pelas nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores.
quando ainda éramos desviados da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor, e Ele nos olhou e nos enxergou lá na cidade de Taguatinga, nos enxergou aqui, nós nos encontramos nessa noite, e Ele ousou pagar aquele preço tão alto na cruz do Calvário. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus então envia o seu único Filho, o seu principal patrimônio, o seu amor, a sua graça, a sua alegria. Deus envia Jesus para pagar esse preço pelas nossas vidas. Isso demonstra o quanto eu e você somos especial para Deus. Isso demonstra o tanto e o quanto repúdio de Deus pelo pecado, ao ponto dele enviar o seu próprio Filho para acabar ou para aniquilar o peso do pecado sobre as nossas vidas. Jesus pagou pelos nossos pecados, e por meio da sua morte nós temos o direito e o privilégio de dobrarmos o nosso joelho e clamarmos a Deus a sua graça, a sua misericórdia, e Ele, da sua infinita graça, poder e misericórdia, olhar para nós, olhar para a cruz e lembrar do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É noite de nós celebrarmos a vitória de Jesus naquela cruz. É noite de nós celebrarmos a morte de Jesus naquela cruz, porque a morte de Jesus naquela cruz é a garantia de que eu e você iremos entrar nos céus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Há um preço muito alto de um pecador entrar no céu. Esse preço custou a vida do único Filho de Deus. E Ele subiu aquela cruz e pagou esse preço pelas nossas vidas. E quando nós olhamos para essa passagem de Isaías, uma profecia muitos anos antes, nós concluímos que a cruz não foi um acidente na história. A cruz não foi um acontecimento aleatório que aconteceu sem estar na agenda de Deus. Não. Desde o início da humanidade, a cruz estava gravada no coração de Deus. E Deus sabia que só Jesus poderia redimir o mais vil pecador. Ele sabia que só o preço do Cordeiro vivo, santo, imaculado, sem mácula, sem pecado, sem mancha, era capaz de redimir o mais vil pecador. Deus, Ele nos ama de uma forma especial, amada igreja do Senhor. E Ele nos separou nessa noite como santos e irrepreensíveis na presença dele. Oh, aleluia! Clame o sangue de Jesus, que Ele é capaz de sarar as tuas feridas e perdoar os teus pecados. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que nós temos de graça, que é o perdão de Deus pela minha e pela tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Cristo veio para morrer. Ele veio a essa terra para morrer, amada igreja do Senhor. O plano de Deus era que Cristo viesse e morresse, e isso estava escrito desde a fundação do mundo. Ele viveu para morrer em nosso lugar. Ele viveu para pagar esse preço que nós não conseguimos dimensionar. Ele viveu, amada igreja do Senhor, para ser o nosso representante naquela cruz. Ele viveu para substituir ali naquela cruz, amada igreja. Era para estar eu e você. Era para estar eu e você, assim como junto com aqueles salteadores, junto com aqueles homens sanguinários. Era para que nós estivéssemos ali, porque nem mesmo com aquela morte seríamos capazes de redimir os nossos pecados. Era necessário um cordeiro santo, alguém sem pecado. Jesus então, abriu mão da sua glória, Ele desce dos céus com sua infinita misericórdia e graça, e veio padecer nessa terra para que nós estivéssemos na presença dele nessa noite. Oh, aleluia! A tua presença aqui tem um preço muito alto. Oh, aleluia! O fato de você estar dando glória a Deus aqui tem um preço muito alto. O fato de você estar adorando entre os santos de Deus tem um preço muito alto. Louve ao Senhor Jesus, porque Ele pagou esse preço para nossa estadia na sua presença nessa noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus então caminha em direção à cruz como rei que vai ser coroado. Mas a coroa de Jesus não é a coroa de brilhos, não é a coroa de ouro, de prata, de bronze, como estamos vendo nos dias de hoje. É uma coroa de espinhos que custou a sua própria vida. É uma coroa de dor, é uma coroa de abrir mão
experimentando da glória, do esplendor, da presença do Pai, da companhia do Pai, da companhia dos anjos, de toda a majestade, de todo o domínio, de todo o poder, de tudo aquilo que Ele tinha à sua disposição. O nosso Jesus abriu mão por causa da tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa é a importância de você estar na presença de Deus, lavado e remido para o sangue do Cordeiro. Aleluia! Não é uma noite qualquer, não é um encontro qualquer, não é um clube social, não. É um encontro de remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E Ele está te preparando para você entrar no céu. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Podemos ganhar o mundo inteiro, mas de nada adianta se nós perdermos a salvação. De nada adianta se nós negarmos o amor de Jesus. De nada adianta de nós rejeitarmos o perdão de Jesus pelas nossas vidas. E nessa noite de celebração, noite de lembrança, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e saber do preço que Ele pagou mais profundo. Quando Ele deixou a sua glória, deixou o seu trono, esvaziou-se de si, esteve aqui como um homem, como um servo, esteve aqui como um perseguido, como um preso, como um açoitado, como um cuspiram no seu rosto. E Ele pagou aquele preço, sendo Deus. Sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo o Senhor, Ele se fez servo. Sendo santo, Ele se fez pecador. Sendo santo, perfeito e glória, Ele bebeu o cálice da ira de Deus sobre o pecado e ousou viver na sua pele, no seu corpo, o cálice do pecado e da ira de Deus. Sabe o que é isso? Toda a rejeição de Deus sobre o pecado, todo o ódio de Deus sobre o pecado, toda a ira de Deus sobre o pecado, toda a rejeição de Deus sobre o pecado, o nosso Jesus naquele dia, Ele subiu àquela cruz e bebeu essa ira. Amada igreja do Senhor, sendo bendito naquela cruz, Ele se fez maldito. A palavra do Senhor nos diz que, sendo o autor da vida, amada igreja, Ele deu a sua própria vida por amor de nós. Concluindo essa reflexão nessa noite, amada igreja do Senhor, quem levou Jesus à cruz? Muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia Sagrada e tentamos encontrar uma explicação que levou Jesus à cruz. Livros e mais postagem e mais escrituras tentam encontrar ou tecer quem levou Jesus à cruz. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus não morreu pelas circunstâncias daquele momento. Jesus Cristo, amada igreja do Senhor, Ele não morreu porque os sacerdotes o prenderam. Ele não morreu porque os líderes da religião se voltaram contra Ele. Ele não morreu porque o Sinédrio aplicou sobre Ele uma sentença errônea, incorreta e injusta. Ele não morreu porque se levantaram contra Ele falsas testemunhas. Ele não morreu porque Pilatos o entregou para ser sentenciado. A palavra nos conta que Ele não morreu porque os seus acusadores tramaram contra Ele. Ele não morreu porque Judas o traiu. Ele não morreu porque Pedro o negou 3 vezes. Ele morreu porque Ele escolheu estar naquele local e pagar o preço pela minha e pela tua vida. Ele morreu por mim e por você. A causa da morte de Jesus é a tua vida eterna, é a tua eternidade, é a tua presença para sempre com Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos nessa noite nos diz que quem levou a cruz, quem levou a cruz, Jesus a cruz, versículo 5, foram os nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 8, por causa da transgressão do meu povo, Ele foi ferido. Versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos. Versículo 4, certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou sobre si todas as nossas dores. O que matou Jesus não foram os açoites. O que matou Jesus não foi a crueldade da cruz. Fomos nós. Foram os nossos pecados. Mas Jesus te trouxe nessa noite, amada igreja do Senhor,
Foi para dizer: filho, a importância da tua vida, a importância da tua comunhão comigo, custou a minha morte naquela cruz. Filho, eu abri mão de tudo isso para que você e eu tivéssemos comunhão e unidade. Não olhe para o lado, não olhe para as circunstâncias momentâneas, olhe para a cruz de Jesus, porque na cruz de Jesus você vai entender o amor dele pela sua vida. Oh, aleluias! Na cruz de Jesus está a maior declaração de amor que esta humanidade pode contemplar, e é por isso que a palavra nos chama a nós refletirmos e celebrarmos a sua morte, porque Jesus morreu a morte de cruz para que eu e você tivéssemos vida. Concluo aqui dizendo, amada igreja do Senhor, é importante que nós estejamos na presença de Jesus. É importante que nós venhamos a celebrar a morte de Jesus. É importante que nós venhamos a nos reunirmos. Mas eu quero concluir aqui dizendo, ainda hoje as pessoas cospem no rosto de Jesus. Ainda hoje as pessoas esbofeteiam o rosto do Mestre Jesus. Ainda hoje as pessoas negam Jesus por 3 vezes seguidas no mesmo dia. Ainda hoje as pessoas levantam testemunhos falsos contra o Mestre. Ainda hoje se monta um cenário, um tribunal falso, errôneo e injusto para sentenciar o nosso Mestre. Sabe quando isso ocorre? Quando nós rejeitamos o perdão dele. Quando nós rejeitamos o amor dele pela nossa vida. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo e não vemos nela a graça e o amor dele revelado por nós. Jesus está pedindo e clamando por meio da sua palavra: filho, celebrai nessa noite, para que venhamos a refletir no preço que foi pago na cruz do Calvário. Aleluia! O preço é muito grande, portanto louve. O preço é muito grande, portanto glorifique. O preço é muito grande, portanto se alegre. As circunstâncias momentâneas não podem sepultar a tua alegria. A tua alegria vem dos céus, é dos céus, vem da glória dele, da honra dele, e é interesse dele que você tenha comunhão com ele. É interesse dele que você e eu tenhamos comunhão nessa noite. Feche os teus olhos, se alegre na presença de Deus, glorifique a Deus apesar das circunstâncias, porque ele se alegra em te ver na presença. Oh, aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus nos ama de uma forma especial, amada igreja. Ele nos ama de uma forma especial. E ele separou esse dia para dizer: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Está difícil, não está, mas eu te amo. Eu te quero para sempre do meu lado, filho. Eu paguei esse alto preço para que tu estivesse na minha presença. Olha a circunstância aí, filho. Mas tudo isso não é capaz de aniquilar o preço que eu paguei pela tua vida naquela cruz. É interesse de Jesus que você tenha comunhão com Ele. Portanto, não negocie a comunhão que Ele pagou um preço muito alto. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.